Olá, o meu nome é Rui. Bem-vindo ao módulo Aspectos Básicos da Bateria. Neste módulo, vamos falar sobre como manusear a bateria com segurança e sobre como fazer uma correta manutenção e armazenamento. Mas, para que se possa tornar num verdadeiro especialista em baterias, é primeiro necessário que aprenda alguns termos básicos, como estado da carga e estado de saúde. Vamos ver o que significam. O estado da carga, ou SOC, é um termo que a maioria das pessoas conhece. Principalmente aqueles que verificam constantemente os seus smartphones e são conscientes de que o nível de carga da bateria está sempre a diminuir. Enquanto o usuário comum diz "estou a ficar sem bateria", o especialista em baterias diz "o estado da carga está baixo". No ecrã do telemóvel há um indicador de carga, um pequeno símbolo de bateria na parte superior, mas as baterias de carro enfrentam um desafio, já que não têm esse indicador. Para determinar o estado de carga de uma bateria de automóvel, deve efetuar duas ações. Primeiro, meça a tensão da bateria. Para obter uma melhor precisão, é recomendável medir diretamente nos terminais da bateria, para evitar distorções da medição através dos cabos. Às vezes, é difícil aceder à bateria, por exemplo, se estiver sob o assento do motorista. Se for esse o caso, a medição pode ser feita noutro lugar, para se ter pelo menos uma ideia do estado da carga. Nestes casos, os pontos de conexão do veículo são uma boa alternativa para conectar o dispositivo de medição. Independentemente de estar a medir nos terminais ou em qualquer outro lugar, certifique-se sempre de que a superfície dos terminais esteja limpa e que fornece um bom contacto elétrico. Pode usar um voltímetro simples ou um multímetro digital para determinar a tensão. Mas lembre-se de que deve colocá-lo em corrente contínua e selecionar a faixa de tensão correta. Depois de medir a tensão, deve traduzir esse valor para o estado da carga. Para baterias inundadas, a tensão de uma bateria totalmente carregada, 100% estado de carga, é de aproximadamente 12,8 volts. Nas baterias AGM, a tensão é um pouco mais alta, 12,9 volts para baterias AGM de carro e 13 volts para baterias AGM de caminhão. A tensão de uma bateria completamente descarregada varia de acordo com a tecnologia, o tamanho e o design da bateria. Mas, geralmente, uma tensão de cerca de 11,5 volts para carros ou abaixo de 11,8 volts para caminhões é criticamente baixa, cerca de 0% do estado de carga. Uma tensão de 12,2 volts para baterias de automóveis ou 12,3 volts para baterias de caminhões representa aproximadamente 50% do estado de carga. Com estes três valores, é possível determinar corretamente o estado de carga de uma bateria. Quando medimos a tensão, devemos certificar-nos de que não há carga elétrica a drenar a corrente da bateria, pois isso significaria um valor mais baixo. Além disso, tenha em mente que, ao medir a tensão diretamente após carregar a bateria, medirá uma tensão mais alta do que o estado de carga real. Neste ponto, incluem-se também os carros que acabam de chegar à oficina, pois neste caso a bateria foi carregada pelo alternador durante a condução. Por tudo isto, os valores que vimos anteriormente, 12,8, 12,2 ou 11,8 volts, são identificados como tensão de circuito aberto, ou OCV, o que significa que a bateria não carrega ou descarrega. O segundo termo que devemos conhecer quando falamos de baterias é o denominado estado de saúde, ou SOH. Uma bateria é uma peça de desgaste, assim como os travões ou os pneus, com a única diferença de que o grau de desgaste de uma bateria não pode ser conhecido desde o exterior. Da mesma forma que você não espera que um pneu rebente para o substituir, a bateria deve ser substituída antes de que o veículo deixe de arrancar. Para determinar o estado de saúde da bateria, é necessário um testador de bateria especial que permita analisar diferentes variáveis internas. Os fatores que podem afetar o estado da bateria são a corrosão da grade, a sulfatação das placas e o desgaste da massa ativa das placas. Normalmente, um testador de bateria fornece não apenas um valor numérico, mas um resultado mais específico, como bateria em boas condições ou substituir. Se a bateria estiver num estado entre bom estado e substituir, a indicação para carregar e testar novamente também pode aparecer. Isso pode ser um indício de que a bateria chegará ao fim da sua vida útil. Você pode informar o seu cliente sobre o risco de uma possível avaria e recomendar uma substituição preventiva da bateria antes do próximo inverno. O SOH torna-se ainda mais importante em veículos com funções Start-Stop, pois a bateria desempenha um papel essencial no sistema elétrico do veículo. Além disso, ao usar um testador de bateria, é fundamental certificar-se de que este pode distinguir entre baterias AGM, EFB e SLI. É muito importante também selecionar o padrão de bateria correto, EN, DIN, SAE, JIS, durante o teste. A capacidade dos testadores de bateria é limitada. Como existem muitas baterias de diferentes fabricantes no mercado e com diferentes designs e níveis de qualidade, o algoritmo do testador não será 100% exato.
Paralelamente, os fabricantes estão constantemente a desenvolver e a melhorar algoritmos e dispositivos. Portanto, é recomendável usar um testador de última geração para obter os melhores e mais fiáveis resultados. Vejamos então os pontos mais importantes. Medir a tensão em circuito aberto fornecerá uma indicação do estado da carga da bateria. Para resultados fiáveis, certifique-se de que não haja carga elétrica conectada à bateria, pois isso daria como resultado uma voltagem mais baixa do que aquela que a bateria realmente tem. Por outro lado, certifique-se também de que a bateria não está a ser alimentada diretamente de uma carga, carregador externo ou alternador, pois isso resultará numa tensão mais alta do que a tensão real da bateria. Diz-se, normalmente, que a bateria deve descansar pelo menos 4 horas para equilibrar a carga e dissipar a tensão superficial. Se não tem tempo para esperar, pode ligar as luzes do veículo durante alguns minutos antes de medir a tensão do circuito aberto. Para determinar o estado de saúde da bateria, é necessário um testador de bateria especial. Quanto mais recente for, melhor, pois os fabricantes melhoram continuamente os seus algoritmos. Para obter resultados fiáveis, é importante que o testador possa diferenciar entre as tecnologias das baterias AGM, EFB e SLI. Ao inserir o valor da corrente para arranca-frio da bateria, considere também o padrão aplicável, EN, DIN, JIS ou SAE. Se o padrão selecionado no testador não corresponder ao padrão impresso na etiqueta da bateria, o resultado do teste não será fiável. Os testadores são desenhados para testar baterias usadas que já passaram por vários ciclos. Por isso, não devem ser usados para testar baterias novas, como, por exemplo, as entradas em stock. Se a bateria já estiver instalada no veículo, conecte sempre o testador diretamente aos terminais da bateria e não use quaisquer outras conexões. A resistência elétrica pode influenciar as medições feitas pelo testador e, portanto, levar a leituras distorcidas e, em última análise, a resultados pouco fiáveis. Por último, mas não menos importante, um valor de OCV suficientemente bom não indica a condição real da bateria. Com este conhecimento sobre o estado de carga e o estado de saúde, você está pronto para qualquer conversa especializada com colegas ou clientes. No entanto, existem outros 2 termos que precisa de saber para ser um especialista em baterias. O primeiro é a resistência interna, um termo autoexplicativo. A resistência elétrica interna tem uma influência decisiva no desempenho do arranca-frio e na aceitação da carga da bateria. A resistência interna, também chamada RI, aumenta com o tempo e com o desgaste da bateria. Para se ter uma ideia dos valores de que estamos a falar, a resistência interna típica de uma bateria de carro ou veículo comercial é inferior a 3,5 mA numa bateria nova. Nunca use um multímetro convencional para medir a resistência interna, porque não ajudará. É necessário um dispositivo especial de medição de resistência interna para baterias. Lembra-se do que aconteceu com o eletrólito durante o processo de carga e descarga? À medida que o eletrólito participa no processo químico, a concentração de enxofre diminui durante o processo de descarga. Portanto, há uma correlação direta entre a densidade do ácido eletrolítico e o estado da carga. No passado, era bastante comum medir a densidade do ácido enquanto se fazia a manutenção da bateria. Atualmente, a maioria das baterias estão completamente seladas, o que impede a medição do ácido. Para esta formação, não é necessário um conhecimento profundo sobre este parâmetro. Bem, vamos resumir os pontos principais. A resistência interna influencia diretamente o desempenho do arranca-frio e a aceitação da carga. A resistência interna aumenta com o tempo. Em princípio, quanto menor for a resistência interna, melhor. O estado da carga depende da densidade do ácido. Como as baterias modernas estão completamente seladas, não é possível medir diretamente a densidade do ácido.